Oi, bom dia, boa tarde ou boa noite, seja o horário que você estiver vendo esse vídeo. Hoje a aula vai ser de geografia, mas antes de tudo, vamos às apresentações. Bom, meu nome é Emily Silva de Souza, estudo na Universidade São Judas Tadeu, no Campo Moca. Eu faço pedagogia no período noturno com a orientação da professora Cíntia. E o que vai se tratar a aula de geografia? Vai se tratar de clima, relevo e diferenças entre oceano, mares, rios, lagoas e lagoas, tá bom? Bom, para a primeira coisa, vamos falar um pouquinho sobre o clima. E depois eu vou passar um videozinho curtinho para complementar essa parte da nossa aula. E o que seria clima, né? O clima é um conjunto de variações de tempos de uma localização. E como que a gente sabe, como eles sabem o clima certo de cada região, né? É um território. Esse território é analisado por muito tempo. Como, por exemplo, né, que São Paulo tem uma certa temperatura, Rio Grande do Sul tem outra, Amazonas tem outra temperatura, e por aí vai. Ela é analisada por 30 anos, sim, por 30 anos, que são os fenômenos atmosféricos. Bom, e no Brasil, como que ocorre toda essa informação, né? No Brasil, ocorre uma grande diversidade climática, porque o Brasil ele é muito grande, né? Então, o país apresenta uma grande extensão territorial com diferentes relevos, altura, diferentes tipos de ar e de correntes marítimas. Todos esses fatores influenciam no clima da região. A maior parte da área do Brasil está localizada na zona intertropical, com climas quentes e úmidos. Nós temos 6 tipos de climas diferentes no nosso Brasil. Bom, vocês podem acompanhar aí do lado da nossa imagenzinha. E a primeira é a equatorial, que é presente na Amazônia, nessa grande área do norte, também no norte do Mato Grosso e ao oeste do Maranhão, né? É um clima muito quente, mas ele é muito úmido. E apresenta temperaturas médias, mas um pouco elevada, né? Que é de 25 a 27 graus. E de chuvas durante todo o ano e reduzida a amplitude térmica. Então, ela não varia muito a temperatura, é uma das mais reduzidas. Ela se encontra 3 graus, então ela não vai de 18 a 35. É muito difícil isso acontecer. Bom, a próxima que a gente vê, ela é tropical, é clima no Brasil Central, como pega ali, por exemplo, Brasília. Também presente na porção oriental do Maranhão, extensa parte do território do Piauí e na porção ocidental da Bahia e de Minas Gerais, além de ser encontrada também no extremo norte do país, em Roraima. E ela é caracterizada ali por seus 18 até os seus 28 graus. Ela pode variar nessa temperatura. Com a amplitude térmica um pouquinho maior, que varia entre 5 e 7 graus. E estações bem definidas, uma chuvosa e outra seca. A estação de chuva ocorre durante o verão. Lá, nesse pedacinho do nosso país, a maior parte de chuva ela se concentra-se no verão. E no inverno ocorre a redução da umidade. Normalmente, aqui em São Paulo, por exemplo, quando está inverno, o clima ele é mais úmido, né? E no verão é que ele é um pouquinho mais seco. A estação de chuva ocorre no verão também lá, no período de estação seca. A próxima seria a tropical de altitude, que ela é encontrada nas partes mais elevadas, acima de 800 metros, que ocorre aqui, por exemplo, em São Paulo, né? A gente fica muito acima do nível do mar. Como, por exemplo, quando a gente vai no litoral e quando os nossos pais falam assim, nós vamos descer a serra, que aí a gente vai descer bastante, porque a gente está muito alto, né? Também fica no Rio e no Espírito Santo. Está sob influência da massa de ar tropical atlântica, que é nosso rio, do que o nosso mar Atlântico, né? Nosso oceano. E provoca chuvas no período do verão. Apresenta temperatura amena, entre 18 e 22 graus. Não é tão quente, mas também não é tão frio. E a amplitude térmica dela é um pouquinho maior, que vai entre 7 e 9 graus. No inverno, as geadas ocorrem com certa frequência, em virtude da ação de frente fria, originária do choque entre massa tropical e polar, quando fica muito frio aqui em São Paulo, por exemplo. O próximo seria tropical atlântico, que é conhecido também como tropical úmido, que compreende a faixa litorânea do Rio Grande do Norte ao Paraná. Ela pega muita faixa do nosso país, né? E apresenta ali entre seus 18
e 26 graus, e apresenta uma amplitude térmica maior que a medida, que avança no litoral na direção do sul. E no Nordeste, a maior concentração de chuva ocorre no inverno, já no Sudeste ocorre no verão, foi o que eu falei. Aqui, o tropical Atlântico, é ao contrário do que a gente vive aqui em São Paulo. Bom, temos a subtropical, que ocorre nas latitudes abaixo do Trópico de Capricórnio. Sabe aquela linha que a gente vê no nosso mapa mundi? Bom, aquela linha, ela pega mais ou menos ali o centro do nosso Brasil, né? Então, ela fica abaixo. Ela está presente no sul do estado de São Paulo e na maior parte do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É o sul do nosso país com um pouquinho do sudeste. É influenciada pela massa polar atlântica também e possui temperatura média de 9 de 18 graus. Ela é um pouquinho mais geladinha que a nossa. E a amplitude térmica é a maior que tem, que ela alcança até 10 graus. Ela pode mudar a temperatura até 10 graus, por exemplo. As chuvas não são muito intensas, ela varia entre 1.000 milímetros, não é muito, anual. Porém, ocorre de forma bem distribuída na região. Lá não chove muito só no inverno, ou lá não chove muito só no outono. Chove de forma bem distribuída no ano todo. Nessa região climática do Brasil, são comuns as geadas e as nevadas. No verão é muito quente e a temperatura pode ultrapassar os 30 graus. E no inverno pode ficar muito frio. É quando ocorre as geadas, por exemplo, que a temperatura pode ficar de 0 até abaixo de 0, né? E temos, por último, o semiárido, que alcança o nordeste do nosso Brasil. Que a região é conhecida como polígono das secas, aquela região mais seca que a gente encontra, que fica próximo do Rio São Francisco. E caracteriza-se por temperaturas elevadas. Lá, a média de temperatura é de 27 graus. Para a gente que mora aqui no Sudeste, já é um pouquinho calor, né? E chuvas escassas e mal distribuídas. Lá não chove muito. E se no Sul, mais ou menos, eles já falam que é mais ou menos 1.000 milímetros, lá é um pouco menos ainda. Lá são 700 milímetros. E há períodos em que a massa equatorial, que quer dizer que ela é muito úmida, super úmida, chega ao litoral norte da região, atinge o sertão. E quando isso acontece, lá só chove entre fevereiro, março e abril. E para complementar um pouquinho mais dos nossos estudos sobre o clima, eu vou passar um videozinho bem curtinho, só para a gente entender um pouquinho mais como funciona. Tio, o que faz um meteorologista? O meteorologista é o profissional responsável por realizar a previsão do tempo. Se vai chover, fazer calor ou fazer frio. E as nuvens? Ah, parece algodão. Como se forma uma nuvem? A nuvem é composta por minúsculas partículas de água na forma líquida e até mesmo por cristais de gelo, e é formada devido à evaporação da água dos oceanos, dos rios e dos lagos, na presença do Sol. Ah, entendi. E como acontece a chuva? A chuva acontece por causa das nuvens. A água dos oceanos, rios e lagos evapora quando aquecida pelo Sol. Isso faz o ar ficar com bastante vapor d'água, e este vapor d'água forma pequenas gotículas de água, que formam as nuvens. E quando as gotas de água ficam maiores, as nuvens ficam muito pesadas e a chuva cai. E quando chove, o céu tira foto? Não é foto, é o raio. O raio é uma descarga elétrica muito intensa que ocorre na atmosfera, podendo ser no interior de uma nuvem ou ainda entre a nuvem e a Terra. O raio vem sempre acompanhado do relâmpago, que é o clarão.
que é uma luz intensa provocada pela descarga elétrica, e pelo trovão, que é o ruído provocado pela descarga elétrica. Bom, e agora o nosso próximo tópico será o relevo brasileiro, né? O que seria o relevo brasileiro? Bom, vamos ver. Bom, como a gente pode ver nessa imagem, nós temos 3 tipos de relevos. Bom, e o que seria? O relevo brasileiro é caracterizado por baixas e médias altitudes, no nosso Brasil, né? As formas de relevo predominante aqui são os planaltos, que são altos, e são as depressões. Ambos ocupam cerca de 95% do nosso território, enquanto as planícies de origem sedimentar ocupam aproximadamente só 5%. Assim, cerca de 60% do nosso território é formado de bacias sedimentares, enquanto cerca de 40% de escudo cristalino. O território brasileiro apresenta diferentes formas de relevo. Existem várias classificações de relevo nacional. No entanto, a mais aceita divide o relevo do Brasil em planalto, planície e depressão. Bom, o que seria? Vamos falar primeiro do planalto. São terrenos elevados com altitudes acima de 300 metros. Esse tipo de relevo pode ser encontrado em diferentes partes do país, sendo caracterizado pela formação de chapadas e de extensas superfícies planas. Bom, por exemplo, aqui em São Paulo, nós vivemos em um planalto. Por quê? Porque a gente vive 800 metros acima do mar. Então, ele é bem mais que 300, né? Estando aí no planalto. Um exemplo dessa forma é o relevo do Planalto Central no Brasil, que inclui os estados do Centro-Oeste, além de Minas e do Tocantins. O ponto mais elevado do Brasil é o Pico da Neblina. Ele tem, acredite ou não, mais de 2.000 metros acima do mar. Então, imagina, se São Paulo já é alto, que tem 800, quem dirá esse pico, não é mesmo? Bom, o próximo seria a planície. É uma forma de relevo recente, sendo caracterizado por superfícies extremamente planas. Então, ele é bem retinho, com altitudes entre 0 e 100 metros. Essas áreas que estão em razão abaixo da altitude, ela pode ocasionar um pouquinho mais de alagamentos e inundações, por exemplo. Bom, uma forma que a gente pode pensar, e na imagem a gente vê a planície como um amarelo. A gente pode pensar a praia. A praia, quando a gente vai na praia, a gente vê ladeira? Não, a gente não vê ladeira. A gente vê o quê? Tudo retinho. Então, essa parte do nosso país é chamada de planície, a parte que fica mais perto do nosso mar. E essas formações são encontradas na região litorânea ou próxima de rios, lagos, como, por exemplo, na margem do rio Amazonas, do Pantanal, que é no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, além da Bolívia e do Paraguai, que é a maior planície inundável do planeta. Ela é a planície mais retinha que tem. Bom, também temos a depressão. Vamos falar um pouquinho dela quando a gente vê as diferenças hidrográficas. Bom, ela é caracterizada por terrenos relativamente inclinados, que seria mais ou menos o quê? Montanha, o planalto, né? Planalto e depressão. Ela fica abaixo desses dois. Ela pode chegar de 100 a 500 metros. E a erosão é o principal fenômeno, que a erosão que ou quando as montanhas se afastam, ou quando ocorre algum tipo de fenômeno, como, por exemplo, um terremoto. E é responsável pela formação desse tipo de relevo. Um exemplo da depressão no Brasil é a borda leste da bacia hidrográfica do Paraná. Bom, agora nós vamos falar dessas diferenças: oceanos, mares, rios, lagos, lagoas e das lagunas. Bom, mas por que será? Qual que é a diferença entre oceano e qual que é a diferença entre mar, né? Porque para a gente pode ser que seja a mesma coisa. Bom, o oceano ele corresponde a uma vasta extensão de água salgada que ocorre quase 3/4 da superfície da Terra. O que seria o oceano? É toda aquela água que a gente vê, por exemplo, no nosso globo terrestre. Toda aquela quantidade de água, todo aquele conjunto é chamado de oceano. E no nosso mundo, a gente tem vários oceanos. A gente tem o maior deles, que é o Oceano Pacífico, que tem mais de 180 milhões de quilômetros quadrados. Nós temos o Atlântico, nós temos o Glacial Ártico, o Círculo Polar Ártico, entre vários outros oceanos. Bom, o Oceano Glacial Ártico constitui um prolongamento do Oceano Pacífico, Atlântico e Índico.
Então, o que ocorre? Vários cientistas e geógrafos não colocaram ele, não constituem ele como um só oceano. Ele constitui ele como vários oceanos em conjunto. Então, várias vezes para eles, ele não é um oceano. Bom, e uma curiosidade. Existem razões para pensar que por muito tempo houve um único oceano principal. Esse oceano, ele era dado como quase um só, que era na época da Pangeia. O nome dele ele era chamado de Pantalassa. É o único e gigantesco bloco. Ele era formado pela América, ele reunia a América, a África, a Europa, a Ásia e a Oceania. Bom, e ele começou a ser fragmentado na era Mesozoica, que a gente vai estudar um pouquinho nisso em história, tá bom? Bom, e mar? O que seria o mar? Partes do oceano que são cercadas por ilhas ou terras que são chamadas de mar. Bom, o que seria o mar? Sabe quando a gente vai na praia e ele é cercado por terra? Então, o que? A areia pode ser considerada uma terra, porque a gente pisa nela. Então, tudo aquilo ali se chama mar, são os mares. Apesar de poderem ser referidos como mares, são áreas extensas de água salgada. Isso a gente significa o quê? Esse seria o oceano, certo? Os mares se diferem do oceano quanto à dimensão e à localização geográfica. Enquanto os oceanos cobrem grandes extensões e envolvem todas as massas continentais, os mares são considerados como partes dos oceanos, como a parte que a gente vê na praia. O mar é uma extensão de água salgada conectada a um oceano, além de apresentarem menores profundidades do que o oceano. Quando a gente vai na praia, a gente consegue pisar no fundo. No oceano, isso não acontece, porque o oceano é muito fundo. E quase nenhum ser humano pode chegar até o fundo mais profundo de um oceano. Bom, o próximo que a gente teria seria os rios, que são águas resultantes de precipitações atmosféricas dos gelos e aquelas que brotam na forma de fontes e contribuem para a formação dos rios. Bom, o lago é pequenininho e ele contribui para a formação do quê? Do rio, né? E os rios são considerados o mais efetivo agente modificador de paisagem, dada sua capacidade de erosão, transporte e deposição. Os rios podem ocorrer no subsolo, ele também pode ficar assim. A gente pode ver, mas ele pode estar, por exemplo, entre montanhas e entre outros subsolos muito grandes. Bom, o próximo seria os lagos. São massas de águas confinadas, como a gente pode ver na quarta imagem. Ele também, o que acontece aí? Bom, acontece a depressão, é planície de um lado, planície de outro, montanha de um lado e planície de outro. E dentro disso tudo tem o quê? Tem os lagos, né? Que ele não tem conexão do mar. Então, ele pode vir pela chuva, para uma montanha, se ela for muito alta, tem aqueles gelos lá em cima, derrete também, podem ir para os lagos. E geralmente a água dos lagos elas são doces. Mas existem importantes lagos salgados. A maior parte dos lagos da Terra é recente, e quanto à sua origem, os lagos podem ser formados por influências tectônicas, acumuladas nas deformações da crosta terrestre, que formam os lagos, que os lagos são profundos, atividades vulcânicas e influência fluvial. Ao longo do curso da água, onde os rios apresentam meandros, é comum o aparecimento de lagos, que é aquelas águas impulsadas. Bom, e o próximo seria as lagoas, que a gente pode ver na quinta imagem, que são depressões também, lagoas também são depressões, de formas variadas. Elas podem acontecer de várias formas, e normalmente circulares. Normalmente as lagoas são redondas, de profundidade pequena. Nela você consegue ver, por exemplo, o fundo. Talvez não consiga nadar, mas consiga ver o fundo ou alguma coisa parecida. As lagoas podem ser definidas como massas de água superficial, porque ela é bem rala, comparado a um oceano, por exemplo, né? Ou a um rio. E existem, no entanto, lagoas maiores que muitos rios. Muita gente pensa que a lagoa pode ser só pequenininha, mas tem lagoas muito grandes, como, por exemplo, a Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, que tem cerca de 270 quilômetros de comprimento e mais de 50 quilômetros de laguna média. Bom, e a última, que são as lagunas, que são do latim lacuna, cisterna, um nome que você provavelmente conhece, que seria o pântano. Ela é caracterizada como um ambiente de águas paradas, separadas do mar por uma barreira. Bom, nessa imagem, como a gente pode ver, lá no fundo tem um mar, e ele é secado, né, por uma areia, tá vendo? E no meio dela
se concentra essa lacuna. Recebe ao mesmo tempo águas doces dos rios e águas salgadas, por exemplo, do oceano, porque elas normalmente se encontram. Isso depende do tamanho das entradas, mas ela pode ser tanto salgada quanto doce, quanto as duas juntas. E da quantidade de água doce trazida pelos rios. Raras espécies de animais conseguem sobreviver nesse tipo de lacuna, porque não são todos que são adeptos a sobreviver nas duas águas, né? Água doce ou água salgada. Então, é muito raro um animal que vive nesse local. Bom, a nossa aula de hoje de geografia acaba aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.